sou Robson Xavier, vou apresentar o trabalho Inversa Perspectiva sobre a poética arquitetônica de Wellington de Medeiros. O objetivo desse recorte da pesquisa é analisar a poética arquitetônica na exposição Inversa Perspectiva do artista Wellington de Medeiros. O Wellington é um artista visual contemporâneo paraibano, natural e residente em Campina Grande, cujo trabalho, na verdade, versa sobre uma série de imagens a partir de contextos arquitetônicos. E aí, esse trabalho em particular, na verdade, vai analisar a exposição específica realizada em 2017 pelo artista na Usina Cultural em João Pessoa. Isso faz parte, na verdade, de um conjunto maior, de um trabalho maior, que é o projeto chamado Fora do Eixo, História das Exposições de Arte Invisibilizadas, aprovado pelo PIBIC, da UFPB, desde 2018, no qual nós trabalhamos com o construto teórico baseado na história das exposições, cuja referência principal no Brasil seria o Cipriano e Oliveira, e também, no caso específico desse trabalho, desse paper, nas poéticas arquitetônicas, baseado em Morient, que é, na verdade, um autor espanhol. Trabalhamos com pesquisa qualitativa e com estudo de caso. Então, essa correlação metodológica. Particularmente, a ideia é que, assim, a partir dos estudos feitos com o acervo, né, nós fomos acervos de jornais, acervos pessoais de artistas e tal, a partir desses estudos, eu comecei a identificar uma série de artistas paraibanos que lidam com esse contexto da poética arquitetônica, e do qual eu elegi o Wellington para trabalhar nessa pesquisa em particular. Bom, pensamos as exposições a partir da construção de narrativas históricas. Nesse caso, tanto com a perspectiva dos discursos oficiais, da construção dos discursos oficiais, quanto na contraposição ao sistema estabelecido, na contra-argumentação da narrativa oficial. E também na construção e divulgação de uma história da arte, no caso da Paraíba, né? que interfere, que pensa e que articula um recorte contemporâneo dessa produção na Paraíba. O contexto da história das exposições começa na década de 90, né? A partir das publicações da editora inglesa After All, né, e que desde 98 já publica algumas coisas em relação a isso. Em 2010, então, lança uma série de livros que é sobre a história das exposições, dos quais um nos interessa particularmente, que é um livro publicado, organizado pelo Pablo Lafuente, que é um curador espanhol da Bienal de 99, da Bienal da Antropologia. Essa é uma imagem do site, né, do After All, Art School, que na verdade tem a sequência dos livros já publicados. No Brasil, a história das exposições também é recente, né, mas tem na vinda do Lafuente ao 7º seminário semestral de curadoria do curso de mestrado em artes visuais da Santa Marcelina, a convite da Lisete Lanhado, né, e aí sua presença no Brasil acirra essa relação com a história das exposições. Depois a própria Lisete e a Mirtz Martins criam o curso de curadoria História das Exposições na Escola de São Paulo. Depois o Cipriano, Cauê Alves, a Priscila Arantes criam o curso de arte, História e Crítica de Arte na PUC de São Paulo. Então são relações nesse sentido. O Fábio Cipriano, na verdade, organiza duas coletâneas, né? Uma que é a História das Exposições Casos Exemplares, e outra que é a História das Exposições Debates Urgentes, são livros de referência nessa área publicados no Brasil, né? E isso, um é de 2017, outro de 2018, mas em 2017 também a ANPAP realiza, no 26º Encontro Nacional, um simpósio de História das Exposições, coordenado por Lisbeth Rebolo Gonçalves e Bruna Fetter. Em 2018, eu crio então o projeto Fora do Eixo, História das Exposições de Arte Invisibilizadas, a partir do PIBIC e UFPB. Bom, enquanto poéticas arquitetônicas, nesse recorte que eu faço para esse paper, né, nós temos que pensar que são manifestações artísticas da arte contemporânea que lidam com o signo arquitetônico.
como elemento, na verdade, construtivo da poética. Então, nesse sentido, isso não é algo novo na arte, já está presente desde as manifestações da arte moderna, né? Há vários exemplos, o Merzbau, por exemplo, a Terceira Internacional, o Monumento à Terceira Internacional do Tatlin, o Espaço Prom, de Lissitzky, as obras de Oiticic, os Penetráveis, as Cosmococas, então, de Oiticic tem essa referência. Há vários artistas no Brasil e no mundo, o Gordon Matta Clark, por exemplo, tem vários artistas no Brasil e no mundo trabalhando com essas questões, tal. Essa é a imagem do livro do Morriente, e a imagem dele. Bom, e esse signo arquitetônico, então, trata e lida diretamente com uma ideia de antagonismo e desconstrução, para pensar essa relação com a arquitetura, com a arte e a arquitetura, com ranhura, com ruptura, com rasgão, com ruína. Então, o fragmento, a quebra, esses elementos, na verdade, de desconstrução dos signos arquitetônicos, compõem imagens de uma arquitetura, na verdade, recriada. E essa arquitetura lida também, às vezes, em alguns casos, com materiais concretos, materiais que são usados no processo de construção também, né? Remetendo à ideia de um contexto da tectônica arquitetônica, né? Da verdade dos materiais também. O Wellington, então, é um artista que é, acima de qualquer coisa, um observador do seu entorno. Então, é um colecionador de imagens, ele fotografa, documenta essas ruínas da arquitetura nas cidades por onde ele passa, né? E é a partir dessas fotografias, dos registros visuais, tal, ele documenta tudo isso, organiza e reconstrói essas visões a partir do seu trabalho. Então, essa é a imagem, a fotografia do Wellington, um trabalho seu ao fundo. Na exposição Inversa Perspectiva, realizada da Energisa em 2017, ele apresentou pinturas, instalações e objetos, né? E, na verdade, todos esses trabalhos estabeleceram um diálogo intrínseco com a galeria. Então, são pinturas de cunho construtivo, com imagens arquitetônicas e objetos, e com uma perspectiva visionária, assim, na verdade, criando uma série de novas relações com a perspectiva, espaços dentro de espaços, né? É uma coisa meio Escher, né? Muito forte nessa relação. É um pensamento visual de uma arquitetura, de uma construção de uma arquitetura fadada à ruína, já que, na verdade, está fora dos padrões de equilíbrio, de habitabilidade, de conforto ambiental, que seriam regras da própria arquitetura. A exposição também foi levada para outros espaços. Esse é o cartaz no SESC São Luís do Maranhão, né? Também da mesma exposição. E aqui é uma imagem de um dos trabalhos dele, demonstrando esse detalhe da relação com a arquitetura e a perspectiva criada, essa inversão da perspectiva, proposta inclusive no título da exposição, a partir dessas imagens, das vigas, dos caibros de madeira, tal, que são colocados em múltiplas perspectivas impossíveis de pensar na realidade, ou antifuncionais nesse sentido. Aqui é um detalhe de um outro trabalho que, na verdade, deixa à mostra as marcas do processo de criação do próprio artista, né? Que, na verdade, deixa as manchas de tinta, deixa todo esse processo de construção, como também existe isso no processo de construção arquitetônica mesmo, se você pensar. Então, essa relação está lá, os trabalhos, a maioria em boas dimensões e grandes dimensões, e eles, na verdade, têm essa perspectiva de deixar essa marca do trabalho do artista ao longo do percurso, né? Como um trabalho ainda em construção, assim, a poética da poética nessa relação. O Wellington também trabalha com materiais mais concretos, como o caso da fita isolante, né, que também é um material usado na construção civil e que nas mãos do Wellington viram, na verdade, desenhos espaciais, né, desenhos objetos. Então, desenhos que avançam no espaço e são absolutamente construtivos. Então, na exposição Inversa Perspectiva, ele vai trabalhar com uma série de construções, colunas que ele cria e geram sombras, objetos na parede feitos com essas fitas, tal, mas também numa perspectiva sazonal. E aí, as pinturas, elas são colocadas na parede como sequências
de imagens, né? Essa sequência de imagens, na verdade, forma quase que uma abertura na caixa arquitetônica da galeria, e podiam, de fato, ser uma janela, podia, de fato, ser uma abertura para o espaço exterior. Então, há todo um processo de diálogo entre o espaço da galeria e as obras expostas neste espaço, nessa exposição em particular, né? Então, todos os desenhos geométricos remetem à ideia das vigas que tem, por exemplo, no teto da galeria, né? E que estão absolutamente presentes no espaço. E a construção geométrica marcada também lembra essa ideia do próprio cubo branco e da estrutura que se faz na galeria. A poética arquitetônica, então, nesse caso em particular, está marcada pelo diálogo com o espaço construído, né, que faz parte integrante da proposta, com as pinturas dispostas na galeria como aberturas da caixa arquitetônica, para pensar um pouco desse detalhe, com detalhes dessas construções imaginárias, desses desenhos objetos que formam colunas e objetos, as suas múltiplas perspectivas criadas e a continuidade arquitetônica e geométrica das formas, tanto nos trabalhos, nas pinturas, nos trabalhos do próprio artista, quanto no espaço da própria galeria. Essas são algumas referências do nosso trabalho aqui, né? E eu quero agradecer a ANPAP pela oportunidade de falar. Obrigado.